Eba, mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo um pouquinho diferente. É sobre uma das minhas metas que eu me programei para 2020, que é ler mais. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, mas ultimamente eu tinha deixado um pouco a leitura de lado e esse ano eu falei, não, eu quero ler mais esse ano. E janeiro acabando, eu acho que eu já comecei o ano super bem, que já foram 4 livros nesse mês de janeiro. Então, se você quer saber quais foram esses livros, qual a história, o que eu achei deles, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, o meu tipo favorito de livro são esses romances policiais e thrillers alucinantes que te prendem do começo ao fim do livro. Então, os livros que eu li esse mês de janeiro foram A Garota do Lago. Esse eu já queria ler desde o ano passado, então eu comprei, chegou no começo do ano e eu comecei a leitura em janeiro. O segundo livro que eu li foi A Paciente Silenciosa, também nesse mesmo estilo de thriller. O terceiro livro foi Manual de Persuasão do FBI. Eu tinha visto uma palestra no passado e falaram desse livro, então eu fiquei curiosa para ler. Ele é um pouco diferente dos outros, é o único que foge. E o último, que foi, assim, pelo mesmo autor do primeiro, A Garota do Lago, que eu me encantei pela narrativa dele. E eu comprei o segundo livro, que é o Deixada pra Trás, do mesmo autor do Garota do Lago. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro livro, lido esse mês, é o A Garota do Lago, o autor é o Charlie Donlia, e são 295 páginas do primeiro livro desse autor. Então, se eu não me engano, ele foi lançado em 2016, e esse é o primeiro, e o mais recente lançado por ele é o Deixada pra Trás, então tem uma comparação aí do primeiro e do último livro. A história, ela se passa em Summit Lake, que é uma cidade entre montanhas lá nos Estados Unidos, e aí entra em cena a primeira personagem principal, que é a Becca. A Becca, ela é uma recém-formada em Direito, e ela é filha de um super renomado advogado lá nos Estados Unidos. Acontecem algumas coisas depois que ela se forma, que depois conta no livro, e ela precisa se afastar um pouco e tirar uns dias de um final de semana, na verdade, na casa dos pais, nessa cidadezinha no interior. Aí que no primeiro capítulo ele já logo descreve o assassinato da Becca nessa casa do interior, que é uma casa de palafita, então justamente o assassinato dela ocorre nessa casa dos pais, e por isso o nome é A Garota do Lago, porque tem um lago, que a casa é no lago. Então, a partir daí, entra em cena a segunda personagem principal, que é a Kelsey. A Kelsey é uma repórter investigativa que estava afastada do seu trabalho por um problema que aconteceu com ela, e ela retorna um pouco antes pra trabalhar, e dá no mesmo período que o assassinato da Becca, então dá mais ou menos 2 semanas depois. E ela é designada pra cobrir esse caso da Becca, então ela vai pra Summit Lake. A partir daí, o livro ele tem uma narrativa muito boa. Ele intercala entre o passado e meses, alguns dias antes do assassinato da Becca, e o presente, que é a Kelsey investigando o caso da Becca. No decorrer do livro, acontecem várias coisas, e mais pro final, a Kelsey descobre que ela tem muito mais a ver com a Becca do que ela imaginava. Então tem uns casos semelhantes entre elas. E aí que ela fica mais determinada a cobrir a matéria e identificar o assassino da Becca. O livro ele é muito bom, uma escrita maravilhosa que eu acho que eu devorei o livro em 2, 3 dias, assim, é uma leitura super fluida, super fácil. E o final, assim, é surpreendente, quem descobre, claro, que é a Kelsey. E alguns pontos. Depois que você termina o livro, você fica, tipo, super maravilhoso o final, super surpreendente, só que você fica, tipo, e a polícia, né? Ela não fez nada. Que até entre a descoberta da Kelsey, ela vê que algumas coisas foram acobertadas pelo pai, pela influência do pai que ele tinha, e algumas coisas ficam ocultas na divulgação para a imprensa. Então, a descoberta da Kelsey, a investigação da Kelsey é o que se trata o livro. Então essas duas personagens, e eu super recomendo A Garota do Lago, tanto é que depois eu comprei o outro livro do mesmo autor. É muito boa essa escrita. E o segundo livro que eu li esse mês foi A Paciente Silenciosa. São 349 páginas e é bem thriller, aqui já logo no começo ele fala, um thriller digno de Hollywood. É um livro maravilhoso, é outro livro que eu amei, assim, li rapidinho. A história do livro. A primeira personagem principal é a Alicia. A Alicia, ela quando tinha 33 anos,
ela dá 5 tiros no marido, supostamente. Logo no começo também ele descreve o assassinato do marido, então como que foi a cena. E a Alice, ela é encontrada ao lado do marido e a partir daí ela não abre a boca mais pra nada. Por isso que fala a paciente silenciosa. A Alice, ela não abre mais a boca, ela não vai falar uma mais palavra a partir de então, depois do assassinato do marido. E aí entra em cena o segundo personagem, que é o Theo. Ele é um psicoterapeuta forense e quando ocorre o assassinato do marido, o Gabriel, que é o marido da Alicia, ela, por ser ela já era uma pintora e aí ela fica muito famosa, porque depois que ela mata o marido, ela pinta uma tela que fica super famosa, porque foi até então a única forma que ela tinha de se expressar sobre a morte do marido. Então esse quadro foi visitado por muitas pessoas, que eles quiseram descobrir o que tinha, cada mínimo detalhe do quadro que pudesse, sei lá, confirmar que ela foi assassina ou não. E aí entra em cena o Theo, que é o psicoterapeuta forense, que ele vai visitar esse quadro que a Alicia pintou. A partir daí, ele tinha um emprego super estável, super bom, e ele fica meio que fascinado pela história da Alicia. E aí, depois que a Alicia ela cometeu o assassinato, ou não, ela é institucionalizada numa clínica lá em Londres, e ela fica 6 anos nessa clínica. E durante esse tempo, o Theo, ele tava trabalhando em outro lugar, e a partir daí ele fala, não, eu quero trabalhar, eu quero fazer a Alicia falar. Então ele larga o emprego que ele tem, super bom, e ele vai pra essa clínica que já tá quase fechando. Então fica até uma história assim de que eles aceitam o Theo por justamente ele ter essa vontade tanta de fazer a Alicia falar, o que ninguém tinha conseguido ainda, e de tentar salvar essa instituição. Então aí é um livro muito legal porque a Alicia não fala, então a personagem principal não dá uma palavra. Aí que entra em cena o diário da Alice. Então ela não fala, mas ela conta alguns dias, acho, meses e dias antes do tal dia do assassinato do marido. Então o Theo, ele começa a fazer as consultas com a Alice, e no começo é um livro muito legal, porque por ser uma instituição, eles falam alguns medicamentos, então eu falo, ah, legal, conheço tudo isso, e trata desse jeito mesmo. Então o autor, ele teve esse cuidado de entender como funcionava uma clínica, e no começo ela fica super dopada, então ele vai melhorando isso de retirada de medicamentos. E é uma história assim muito, muito boa, e o final eu nem queria falar mais, porque, sério, eu fiquei assim de boca caída. Foi assim um final maravilhoso, é um final assim digno de Hollywood mesmo, sério, é muito, muito, muito bom. Então leiam, que é uma história assim maravilhosa, e aí no final conta se a Alicia matou ele ou não, e o porquê, né, que é o principal, é o porquê, por ela não falar, o porquê de tudo isso, que ela não fala, quais foram os acontecimentos. Então o final é muito bom, leiam. O próximo livro desse mês é o Manual de Persuasão do FBI. Ele foge totalmente dos outros, ele não é história. Ele é escrito por um ex-agente do FBI, que ele era consultor de inteligência. Ele era professor de análise comportamental. Então esse livro aqui, na verdade, ele fala, de uma ferramenta para você poder ler as pessoas e de você se comunicar em todos os níveis. Então ele fala aqui, por exemplo, para você melhorar as vendas, interpretar sinais em uma sala cheia de pessoas, recrutar espiões do país, que é o caso que ele fala, de você arrumar namorado, de você lidar com seu chefe. Então é uma forma de análise comportamental. Então ele fala, por exemplo, desde a forma que o sorriso é expressado, a forma da posição que você deixa nas mãos, a posição do corpo, da sobrancelha. Então é uma análise bem comportamental que eles aplicavam, né, como ele era um professor pros agentes do FBI. Ele usa muito nessa questão de lidar com as pessoas, então como recrutar espiões, como lidar com um agente do aeroporto, de avião, antes de entrar no avião. Então é como meio que você manipular, persuasão e manipulação também de pessoas. É um livro interessante, mas ele foge um pouquinho da questão dos outros livros, ele não é história, como eu falei. São 247 páginas.
E esse eu demorei um pouquinho mais pra ler, porque por não ser história, ele é uma coisa mais... Mas assim, você tem que ler mais atento, né? E uma frase que eu li aqui no livro, que eu não lembro de quem que foi o autor, que ele cita, que é: você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, eu li justamente por essa questão da consultoria de imagem, de você poder usar esse primeiro contato para você expressar o que você quer passar. Então, esse livro me complementou bastante, mas pela questão comportamental. Então, é um livro que não tem história, mas se um dia você quiser ler e incrementar a análise comportamental, é um livro bem legal. E o quarto e último livro, então, desse mês é o Deixada Pra Trás, do mesmo autor do A Garota do Lago, Charlie Donlia. E esse aqui é o último lançamento dele, é o último livro escrito por ele, e esse aqui é um pouquinho maior, são 365 páginas, então ele é um pouquinho grande. E, como eu disse, a narrativa do autor, ele é sempre assim, devagar entre o passado e o presente. Então o que eu achei legal nesse aqui é a cor que ele deixa a página, cinzinha é o passado e amarelinho é o presente, achei bem legal. Então quando você olha aqui, ele já tem os riscos de passado ao presente que ele vai falar. Então vamos para a história do Deixada Pra Trás. A história ela foca em duas meninas, duas garotas que estudavam juntas na mesma sala e que na festa de encerramento do ano, na festa de verão, que era a praxe que eles sempre faziam, as duas garotas simplesmente somem. Elas somem e ninguém sabe se elas morreram, se elas foram sequestradas, o que aconteceu com elas. Até que, 2 semanas depois, a Megan consegue fugir do seu cativeiro. Então ela foge, ela vai pra estrada, ela é resgatada. E a Megan, então, é resgatada e nada se fala de Nicole. A Nicole simplesmente some. 1 ano depois, então passa 1 ano depois. E a história é muito isso também. Então, como ele vai no presente e no passado, já logo primeiro ele já descreve o sequestro. Então você sabe que é um sequestro. E depois ele vai nessa, de presente e passado. Então vamos na história. 1 ano depois, que é o presente, a Megan, ela escreve um livro falando sobre essas 2 semanas em que ela esteve em cativeiro. Então, quando ela escreve o livro, ela fica muito famosa, vira um best-seller o livro, justamente por essa heroína que conseguiu escapar do seu cativeiro e esconde, na verdade, o quanto a menina ainda sofre. Então ela vai em programas de TV, dá entrevistas, e ela tem que passar um ar de: ok, estou saudável, estou curada porque eu consegui fugir. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, até porque a Nicole permanece desaparecida. Aí entra em cena a outra personagem principal, que é a Lívia. A Lívia é irmã da Nicole, então nada mais pra alguém sentir falta do que a própria família. E a Lívia, ela fazia medicina e depois do acontecido com a irmã, ela se forma em perícia forense. Então ela vira uma médica legista e ela é rapidamente contratada justamente por essa fala que ela usava na entrevista de emprego. No começo ela fala que ela foi exatamente na que ela quis porque todo mundo queria ela. Então ela foi justamente no que ela quis e no que ela poderia talvez um dia encontrar a irmã. Ela usava a fala de que ela quer fazer justiça e dar o valor ao corpo que chega pra ela como ela gostaria que dessem pra irmã. Então todo esse caso do sumiço da irmã, ela é super contratada, assim, ela é rapidamente contratada. A partir daí começa a vida de estágio da Lívia. Até que um dia ela se depara com um corpo que eles chamam de saltador, quem pula da ponte, quem se mata. E esse saltador, na verdade, ela descobre que não foi um saltador assim de que tentasse matar. Ela descobre que a pessoa já estava morta antes. E esse antes tem uma relação temporal justamente com o sumiço da irmã e o sequestro da Megan. Então, aí que ela começa a fazer as pesquisas. Então ela que vai descobrindo e vai pesquisando e vai tentando dar um nó nesse corpo que apareceu pra ela, que justamente tem relação com a irmã. Então o livro ele se desenvolve assim, vagando entre o passado e o presente, então contando dias antes do sequestro e o presente, que é a irmã pesquisando, tal, fazendo as suas buscas, até que em determinado momento, mais pro final até do livro, a Megan, na verdade a Lívia entra em contato com a Megan, porque no começo a Lívia não gostava muito da Megan, por justamente a menina ter sido... ter conseguido fugir, ter lançado um livro e ter passado esse ar que todo mundo queria pra ela, que tá tudo bem.
E depois ela descobre que não é bem assim. Então a Lívia entra em contato com a Megan e ela descobre que a menina ainda sente por não ter ninguém falar da Nicole, não foi por ela que ela não queria citar Nicole no livro. Então passa uma história meio assim. Então as duas começam a trabalhar juntas e a Lívia mostra pra Megan o que ela já achou até então na pesquisa que ela já fez. Então esse trabalho das duas juntas, a Lívia conta que ela já encontrou alguns outros casos parecidos, de sequestros parecidos com os relatos da Megan no livro. Então as duas começam a ir por esse caminho e no final elas descobrem quem que é sequestrador. E tinha um porém também que a Megan ajuda no sentido de que ela viveu essas 2 semanas no cativeiro, mas meio que ela reprimiu esses sentimentos. Então ela começa a trabalhar com um terapeuta por hipnose, coisas assim, pra trazer o que ela sentiu, o que ela passou nessas 2 semanas. Então as duas juntas, elas chegam nesse resultado final, e o final, assim, é super surpreendente. Eu realmente não imaginava, nos outros eu até, você meio que vai supondo, esse eu não supus. Só que depois você vê quem que foi, e aí você fala, putz, estavam algumas coisas estranhas mesmo, e aí você relaciona e fala, meu, é muito bom. Depois de dar o final pra quem que foi o sequestrador, elas acham o que acontece, elas dão um final pra Nicole, então o que aconteceu com ela. Então o final, assim, é muito bom. Então é isso, essas foram as minhas leituras desse mês, os meus 4 livros lidos. Me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você quer ler, se te deixei com mais curiosidade para ler algum deles. Ou qual que é o livro que vocês estão lendo de thriller, assim, me dá uma indicação aqui embaixo que eu vou adorar, que eu tô precisando de mais livros, que eu quero consumir bastante esse ano. Então é isso, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!